Boa tarde a todos. O meu trabalho é sobre a associação entre a saúde mental, nível de atividade física e composição corporal em adultos durante a pandemia de Covid-19. As diferenças entre os sexos. A Covid gerou mudanças consideráveis nas vidas das pessoas, como o isolamento social, hábitos de higiene muito rígido e a utilização de máscaras. Porém, o isolamento social desencadeou nas pessoas um sentimento de humor negativo aumentado, visto que o aumento por procura de atendimento psicológico foi de 3,4% durante esse período. Os profissionais da área da saúde aconselham que as pessoas mantenham hábitos de vida mais saudáveis, praticando atividades físicas, mantendo uma dieta mais balanceada e buscando informações em lugares seguros. Com isso, ao invés das pessoas se manterem mais saudáveis, parece que a população caminha em outro rumo. Antes da pandemia, 30% da população praticava algum tipo de atividade física. Hoje, apenas 12% da população é fisicamente ativa. As consequências disso são um aumento de hábito sedentário, aumento do peso corporal, aumento do sobrepeso e da obesidade, que pode desencadear quadros graves da Covid-19. Esse aumento do IMC gera um aumento ainda maior em casos graves da Covid-19, sendo um aumento de 12%. Por isso, é importante que as pessoas se mantenham psicologicamente e fisicamente saudáveis. E uma maneira de intervir das duas formas é por meio do exercício físico. O isolamento social, ele parece ter gerado nas pessoas uma vulnerabilidade psicológica, alterando tanto o estado de humor quanto a saúde física. Por isso, o objetivo do estudo é verificar as possíveis diferenças no estado de humor e os hábitos de vida entre homens e mulheres durante a pandemia de Covid-19. O perfil do estudo é qualitativo, analítico, observacional, de delineamento transversal. A amostra ela foi de 135 indivíduos de faixa etária entre os 18 e 59 anos de idade, moradores de Caxias do Sul de ambos os sexos. O critério de exclusão foi preenchimento de forma incorreta ou respostas incoerentes. O questionário ele foi feito no Google Forms e disponibilizado em plataforma virtual na última semana de abril. Ele foi dividido em 3 etapas. A primeira para conhecer o perfil do participante se teve Covid-19. A segunda etapa era o questionário internacional de atividade física, o IPAC. E a terceira, a escala de humor de Brunel, o BRUMS. Então, utilizamos uma análise estatística feita no software SPSS 20.0, que demonstrou a frequência absoluta relativa à média e desvio padrão, assim como comparamos o estado de humor entre homens e mulheres através do teste TED Student e a explicação para os estados de humor entre homens e mulheres através da regressão linear múltipla. Só utilizamos os dados com nível de significância de 5%. A amostragem total foi de 135 indivíduos, onde 21 caíram no critério de exclusão e ficamos então com 114 indivíduos, dentre eles 25% foram contaminados pela Covid, sendo 16 homens e 13 mulheres. Com relação aos sentimentos de tensão, de depressão, de fadiga e confusão, encontrou-se maiores níveis nas mulheres. Com relação à raiva, não houve diferença significativa entre os sexos e o nível de vigor foi maior nos homens. Com relação à análise de regressão linear múltipla, notou-se que o índice de massa corporal e ter tido Covid aumentou o nível de tensão nas mulheres, assim como os baixos níveis de atividades físicas aumentou o nível de depressão nas mulheres. E com relação à raiva, o sexo masculino parece que o IMC alterado influencia nesse fator, e no sexo feminino, a maior diferença autorreportada de peso corporal e menores níveis de atividades físicas justificam os maiores níveis de raiva. Com relação à fadiga, as mulheres que tiveram Covid tiveram menores níveis de atividades físicas e maior diferença autorreportada de peso corporal, tiveram maiores níveis de fadiga. Com relação à confusão, o sexo masculino indicou que pessoas deste gênero com menor idade e maior índice de massa corporal
tiveram maiores resultados de confusão, e com relação às mulheres, os maiores resultados de confusão foram por maior IMC e terem sido contaminadas pela Covid. O nível de vigor ficou maior em homens com maiores níveis de atividades físicas e menor índice de massa corporal. Não foram encontradas justificativas com relação ao sentimento para o nível de tensão nos homens, de depressão e de fadiga nos mesmos. O objetivo do estudo foi verificar a diferença de humor entre homens e mulheres, buscando observar se o mesmo se associa a atividades físicas e ao IMC. O que a gente encontrou é que as mulheres apresentam maior nível de humor negativo do que os homens, com exceção da raiva. Esses resultados de humor negativo nas mulheres estão associados a maior IMC, maior diferença de massa corporal autorreportada, menores níveis de atividades físicas e terem sido contaminadas pela Covid. Sabe-se que as mulheres são 2 vezes mais acometidas por estados de humor negativo do que os homens. Isso pode se dar pelo fato dos homens não gostarem muito de expor a forma com que se sentem, por uma questão de serem mais introspectivos, ou pela questão dos homens procurarem mais atividades físicas como válvula de escape, e isso influenciar de forma positiva no estado de humor. Com relação à raiva, que não apresentou diferença significativa entre os sexos, o isolamento social está muito atrelado a isso, visto que o isolamento social desencadeou comportamentos mais sedentários, aumentando o nível de ansiedade, desencadeando compulsão alimentar, aumentando o peso corporal e, por consequência, aumentando o IMC. Isso parece justificar os resultados que encontramos tanto para os homens quanto para as mulheres. Com relação à tensão, temos 2 hipóteses para as mulheres. A tensão foi maior em mulheres com maior IMC e que tiveram Covid. A primeira hipótese é que, por serem constantemente informadas que pertencem ao grupo de risco, as mulheres se sentem mais tensas. A segunda hipótese é que isso esteja associado à síndrome pós-Covid, que desencadeia, além de sintomas psicológicos, cognitivos e físicos, o aumento da tensão, da confusão, da fadiga nessas mulheres. A confusão apareceu em homens mais jovens e pode ter, por consequência, a forma de se sentirem inseguros e com medo pela inconstância gerada pelo cenário da pandemia. Então, pelo receio de perderem seus empregos, eles ficam mais confusos. Com relação às mulheres, a confusão ela ficou associada a terem sido contaminadas pela Covid e terem maior IMC. E isso acontece em função da síndrome pós-Covid. E também desencadeia nas mulheres essa síndrome pós-Covid uma vontade de consumir mais alimentos pobres em nutrientes e a redução de atividades físicas. E a consequência disso é o aumento do índice de massa corporal. Com relação aos homens e às mulheres serem acometidos pela confusão e terem um maior IMC, existe na literatura a correlação de que pessoas com maior IMC têm maiores níveis de confusão. Com relação ao vigor, os homens que fazem mais atividades físicas e têm menor índice de massa corporal, eles apresentam mais vigor porque as atividades físicas elas são responsáveis pela manutenção do peso corporal e, por consequência, elas geram uma sensação de bem-estar, melhorando o estado de humor positivo. Com relação à depressão, nas mulheres foi evidenciado maiores níveis pelo menor nível de atividades físicas. Então, a gente observa isso porque aquelas mulheres que não tiveram níveis de sedentarismo, que fazem atividades físicas moderadas e vigorosas, não relatam ter sintomas depressivos. Outra questão é que as mulheres elas procuram menos atividades físicas do que os homens em seu tempo livre, como válvula de escape. Com relação à fadiga, as mulheres que foram contaminadas pela Covid têm menor nível de atividade física e tiveram mais ganhos de massa corporal, elas apresentam maiores níveis, e isso está associado à síndrome pós-Covid, sendo esse o sintoma mais relatado pelas pessoas que sofrem dessa síndrome. A fadiga nas mulheres ela gera um menor nível de atividades físicas e um aumento desse peso corporal. Outra hipótese é que essa fadiga também é potencializada pela dupla jornada de trabalho que a maior parte das mulheres tem. E isso faz com que elas procurem menos atividades físicas do que os homens,
desenvolvendo mais comportamentos sedentários do que os mesmos. As limitações do nosso estudo foram ter sido aplicadas por o questionário ter sido aplicado de forma eletrônica e também pela questão das respostas serem muito subjetivas e sobre um assunto que ainda é novo, que é a Covid-19. E por ser um estudo transversal que delimita também algumas questões. A conclusão é que as mulheres elas estão com o estado de humor mais impactado que os homens pelos menores níveis de atividade física, pelo aumento do peso corporal, por um maior IMC e por terem tido Covid. Sugere-se que essas mulheres procurem mais atividades físicas para que elas tenham uma melhor qualidade de vida e que o estado de humor não fique tão impactado. Todavia, há necessidade de mais estudos de equipes multidisciplinares para melhores respostas. Obrigada pela atenção.